Graça e paz, a gente está aqui para a gente poder ter a nossa segunda aula do pré-encontro e que em nome de Jesus Deus possa falar imensamente ao seu coração. A expectativa nossa é que grandes coisas o Senhor vai fazer neste final de semana. A gente crê em grandes milagres e grandes experiências que vão marcar a sua vida, vai marcar a nossa vida neste final de semana com a presença do Espírito Santo neste lugar, no colégio onde a gente vai estar reunido, onde a gente vai presenciar grandes manifestações do poder de Deus. E que em nome de Jesus você possa estar firme, forte, que você possa estar convicto daquilo que você quer para a tua vida e que você possa também vencer todas as tribulações que eu tenho certeza que talvez você tenha passado, para que você desista do encontro com Deus, mas Cristo, o Senhor Jesus, Ele é muito mais poderoso e presente na tua vida e eu creio que você vai conseguir vencer e vai estar com a gente para que juntos nós possamos adquirir mais fé através do conhecimento da palavra e assim também receber poder por parte do Espírito Santo de Deus. Nós tivemos a nossa primeira aula a gente falou bastante sobre o pecado, a necessidade de nós reconhecermos que nós somos pecadores. Nós falamos um pouco sobre o texto que diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória do Senhor. Aprendemos que se dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos, a Bíblia diz isso, não é o pastor François que está falando, é a Bíblia. E a gente aprendeu que nós estávamos condenados. O pecado ele gera morte na nossa vida, ele produz morte na nossa vida espiritual. Mas Jesus veio ao mundo, o amor de Deus foi manifestado em Jesus Cristo para que alcançasse cada um de nós, porque o Senhor nos amou. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou tanto a gente que Ele deu seu único Filho para que morresse numa cruz, porque é através de nós crermos no sacrifício de Jesus, poder recebermos assim a redenção dos nossos pecados e a gente poder passar de um estado de morte para um estado de vida. A cruz simboliza para cada um de nós a vida eterna, uma vida onde não existe preço que pague por essa vida. Você pode ter todo o dinheiro no mundo, você vai ser uma pessoa infeliz. Você vai ter sempre um vazio dentro de você, mas quando você tem Jesus e você vive Jesus Cristo, você aceita Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor e Salvador da sua vida, por mais que nós podemos passar por tribulação, a gente vai viver uma vida abençoada, uma vida que vale a pena ser vivida. E a gente vai hoje aprender algumas coisas com relação à salvação, a gente vai entender as consequências que o pecado trouxe para nós e aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. Há uma marca na vida da humanidade quando Adão peca e o pecado entra para a humanidade, começa a fazer parte da humanidade. Deus dá para o homem o livre-arbítrio e ele não sabe cuidar do seu livre-arbítrio, decide por coisas erradas, é influenciado pelo diabo. E depois dessa influência maligna e a decisão de desobedecer o Senhor, o pecado entra para a humanidade e hoje, até hoje nós temos consequências desse erro. Mas Deus amou a gente de tal maneira que, para que pudesse livrar cada um de nós do preço alto que da prisão que nós vivemos no pecado, Ele manda seu Filho para que morresse na cruz por cada um de nós. E eu queria colocar esse texto para que nós pudéssemos ler, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22, que diz: porque assim como todos morrem em Adão, morrem por conta do pecado. Então Adão tinha vida, Adão passa a ter uma morte espiritual quando ele peca. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, apesar de nós termos a natureza de morte vinda pelo pecado de Adão, em Cristo Jesus nós voltamos a ter vida e vida em abundância. E a gente vai falar um pouquinho nessa segunda aula, um pouquinho mais sobre este assunto, para que possamos tirar todas as dúvidas que você possa ter com relação à sua fé cristã e aquilo que simboliza esse novo momento que você talvez está passando, você está experimentando,
ou que você vai experimentar durante o encontro de ter uma vida nova, cheia de alegria, paz. É uma paz e alegria que a Bíblia diz que o homem não consegue compreender com a sua sabedoria humana. Ela excede todo entendimento humano. É uma paz em meio à adversidade, é uma alegria no meio de problemas. É isso que o Senhor nos dá. Ele nos garante uma vida plena nele e garante ainda uma vida plena de eternidade a eternidade, quando um dia nós estaremos junto com Ele, morando com Ele, num lugar onde não tem choro, onde não tem pranto, onde Ele separou para cada um de nós. E eu queria deixar aqui esse texto para que nós pudéssemos entender toda a trajetória e o plano de Deus e as consequências que a vida que nós recebemos em vida de Cristo através da vinda dele até aqui, a sua crucificação e a sua ressurreição. O pecado, como a gente já aprendeu na outra aula, ele entra através de Adão, a gente passa por consequências com relação ao pecado, o pecado escraviza, gera morte. Adão e Eva, elas geram filhos e vem uma geração de pecadores através do pecado que eles permitiram que entrasse na humanidade, através deles comerem um fruto. E a Bíblia diz assim, que mostra para a gente, revela para a gente, que chega um momento em que Deus desiste da humanidade, Ele tenta recomeçar a humanidade através de Noé. Então ele extermina a humanidade da face da terra com o dilúvio, e apenas Noé e sua família fica salva de toda a humanidade que havia sobre a terra naquela época. E mesmo assim também foi frustrado. Noé e sua família depois gerou também uma geração de pessoas, a humanidade continuou se corrompendo, sempre ligado ao pecado, sendo derrotado com as tentações que o diabo tenta colocar todo o tempo à nossa frente, ele tenta nos destruir. A palavra de Deus diz em João 10:10 que ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo, ele tenta de todas as formas aniquilar e acabar conosco. E Deus sempre tentando levar a humanidade a olhar para Ele. A gente vê na trajetória do povo de Israel inteiro chegando até Jesus, altos e baixos de uma humanidade que no momento de aflição, no momentos difíceis, reconhecia o Senhor como sendo o seu Salvador, como sendo o Rei sobre eles. Mas quando eles estavam num momento bom, eles se esqueciam da presença de Deus. E Deus tirava a mão. Não é Deus que virou as costas para o homem que virou as costas para Deus através do pecado. Daí vinha momentos de tribulação, de lutas, de dificuldades. Mas Deus nunca desistiu, até que a palavra de Deus no Velho Testamento, sempre através de seus profetas, apontava por um tempo em que algo iria acontecer, aonde iria vir alguém aqui para a humanidade que iria pagar todo o preço do pecado que está sobre as nossas vidas. E principalmente o profeta Isaías, se você pegar o livro que ele descreve, ele relata ali com clareza aquilo que iria acontecer muitos anos depois com a vinda de Jesus Cristo como sendo o nosso Redentor. E Jesus, ele trouxe consequências para as nossas vidas. Quando nós o aceitamos, algo acontece, ele muda a nossa história, algo novo acontece conosco. E eu queria projetar esse versículo para que você possa pensar um pouquinho sobre ele. O que Jesus fez por mim diante do diabo? Em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 20, diz que porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então esse texto diz claro que diante do diabo, Jesus Cristo morrendo na cruz por cada um de nós, não tendo pecado nenhum, ele morre na cruz por cada um de nós, ele paga os nossos pecados. Ele paga o preço que nós teríamos que pagar de uma vida inteira de pecado, longe da presença do Senhor, sendo manipulados e escravizados pelo diabo. Mas daí vem Jesus. E através de Jesus, todo o preço
toda condenação que estava sobre nós, ela é vencida na cruz. Nós passamos a ser pessoas dominadas pelo mal, pelo diabo, e nós passamos a ser servos do diabo através do pecado. Mas vem Jesus e Ele compra por um bom preço. O preço que foi pago pela minha vida e pela tua vida foi um preço de cruz. E o sangue de Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados. E hoje podemos dizer com clareza que nós temos vida e temos vida em abundância. Nós podemos hoje glorificar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Hoje nós podemos celebrar a vitória porque não existe mais condenação sobre a nossa vida, porque os nossos pecados foram entregues na cruz com Jesus Cristo. Era um fardo que nós carregávamos, que nós deixamos de carregar. Mas a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, que nós passamos por essa experiência de nós decidirmos Jesus Cristo na nossa vida, quando nós decidimos e cremos no nosso coração que Ele nos resgatou do pecado e nos trouxe a salvação e reconhecemos Ele como sendo nosso Senhor, a Bíblia diz que todo pecado desse momento, até nesse momento, é tirado de nós. A gente ainda se lembra do pecado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, no dia do juízo, não se lembrará de nenhum pecado que foi imputado sobre nós. A gente até lembra como uma experiência para que nós possamos não cometer mais erros diante de uma nova vida que nós estamos tendo agora em Cristo Jesus. Mas todo pecado é entregue, é pago o preço por esse pecado na cruz e a gente não é mais devedor para o diabo e a gente começa a viver uma vida de liberdade, uma vida de bênção. Só que a partir desse momento que você aceita o Senhor Jesus, eu sempre digo isso, você está preparado para morrer. Porque se você morrer no momento da sua conversão, se você tivesse morrido no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você estaria preparadíssimo para morar no céu. Mas ainda o sopro de vida está em você e significa que do dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, até os dias de hoje, ainda nós somos falhos e pecadores. Ainda nós precisamos todos os dias ir à cruz com Cristo. A gente precisa entregar na cruz todos os dias. Nós temos que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E através desse sacrifício de Jesus na cruz, do qual que Ele nos deu vida, o que Ele espera de nós nesse segundo momento? O que você imagina que Ele espera de cada um de nós nesse momento? Eu queria ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 21, verso 7, que diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Olha só, quem vencer, então significa que existe uma luta, existe uma caminhada, existe um caminho a ser trilhado, do momento em que eu aceito o Senhor Jesus e o momento em que eu vou me encontrar com o Senhor, quando Ele vem me buscar ou quando o sopro de vida for retirado de mim. Esse período é necessário que nós permanecemos no Senhor, que nós permanecemos firmes no Senhor. A decisão que você tomou em Cristo Jesus, ela precisa ser duradoura todos os dias. Você precisa entender isso todos os dias. Tem gente sendo enganada pelo diabo, porque um dia teve uma experiência grandiosa com Jesus e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu creio, mas você deixou Jesus de lado, mas você tem se considerado uma pessoa salva, apesar de você ter pecado, apesar de você estar vivendo uma vida totalmente errada. Não, meu irmão, você precisa, e é isso que o Jesus espera de nós, é que nós vivemos uma vida em santidade, que nós busquemos continuar com aquilo que nós recebemos quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, do qual nós tivemos a remissão dos nossos pecados, não é imputado mais peso algum, cobrança algum dos nossos pecados, e a gente precisa então dali em diante viver uma vida que alegra o coração de Deus. Uma vida em santidade, você se tornar uma pessoa santa, significa você se desligar do mundo,
e você se ligar a Deus. É você se afastar do mundo e você se ligar ao Senhor. Ser santificado significa separado do mundo, separado para Deus. É isso que simboliza, é isso que significa. Então você vai ter que viver uma vida em busca diária da presença de Deus na sua vida, para que você possa permanecer firme nele. E assim, ficando nele até o fim, você receber a grande recompensa que é a salvação em Cristo Jesus. A salvação é dada para nós numa experiência no dia em que nós decidimos racionalmente por Cristo, e a gente recebe ali a salvação, mas a permanência dessa salvação é um esforço. A salvação é a graça. Nós não merecemos, mas recebemos da parte do Senhor. Apesar de eu e você não merecer nada disso, nada, porque nós somos pecadores, porque nós viramos as costas para o Senhor, porque nós, apesar de sermos criatura feita por Ele, nós viramos as costas para Ele, mas mesmo assim, em Cristo Jesus, na nossa experiência que nós tivemos de entregar nossas vidas na mão do Senhor, nós passamos a ser não mais criaturas, sim filhos do Senhor, e todo pecado é apagado da nossa vida. E agora é um esforço. A salvação, a graça, a manutenção, um esforço. E para isso, a gente precisa viver uma vida em santidade, e é isso que o Senhor espera de cada um de nós. A gente precisa todos os dias, irmão, a gente precisa ir à cruz. O nosso aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é diário. Todo dia você precisa colocar seu joelho no chão, clamar pela misericórdia do Senhor, se arrepender dos seus pecados, porque mesmo aceitando Jesus como Senhor e Salvador, nós não deixamos de ser pecadores. Mas é diferente, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, e quando nós estamos próximos para cometer um pecado, incendeia o nosso coração, ilumina o nosso coração, o Espírito Santo revela para nós aquilo que nós estamos prestes a cometer de erro, e a gente consegue viver uma vida de santidade. E se a gente dizer sim para o pecado, a gente tem a possibilidade de a gente voltar para a cruz, entregar ali os nossos pecados e nos arrependermos, mudar de direção. Arrependimento significa mudança de direção, significa que eu não quero mais caminhar no pecado que eu estava vivendo, eu mudo de direção, na direção de que Jesus está, e eu me arrependo, eu prometo que eu estou sofrendo por aquilo que eu cometi e prometo que eu vou viver uma vida na direção contrária daquilo que eu fiz, daquilo que eu cometi. Isso é verdadeiro arrependimento. A gente vai à cruz. Então, o que o Senhor espera de nós? O Senhor Jesus espera uma vida em santidade. Sozinho era impossível a gente conseguir isso. Muita gente tem quebrado a cara porque tem confiado na força do seu próprio braço, tem achado que ele é poderoso e suficiente para viver uma vida em santidade. Não é, meu irmão. A gente só consegue viver uma vida em santidade a partir do momento que nós aceitamos Jesus e a gente mantém Jesus numa busca diária da presença dele em nós, e a presença dele na nossa vida, o Espírito Santo em nós, nos dá condição de viver uma vida em santidade, separado do mundo e separado para Deus. Amém? E eu queria deixar mais um versículo aqui para a gente poder meditar, e assim a gente já vai partindo para o encerramento. Esse versículo diz o seguinte: o que o diabo sempre fará? A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 12, verso 10, diz: porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Qual que é o papel do diabo? Ele é nos acusar, ele quer nos derrotar, ele quer levar a gente para a lona, ele quer derrubar a mim, ele quer derrubar você, ele quer destruir as nossas vidas. Mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir, porque eu e você, conforme a palavra de Deus diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E eu queria, em nome de Jesus, que você tomasse posse dessa vitória. Apesar da acusação do diabo que talvez tenha vindo sobre a sua vida todos os dias, que você possa tomar posse, que apesar das armadilhas que ele tem colocado, da acusação que ele é lançada sobre a sua vida de um pecado que já foi perdoado,
porque o Senhor Jesus não se lembra, mas o diabo tenta trazer esse pecado todos os dias à tona na nossa vida. Mas agora, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do diabo na tentativa de trazer acusação para as nossas vidas diante dos nossos pecados. E agora, em nome de Jesus, nós recebemos da parte do Senhor a vitória que nós precisamos. O diabo ele nunca vai deixar de atentar você e tentar te destruir. Talvez você tenha um questionamento que um dia eu tive na minha carreira cristã e talvez você tenha trazido isso também no seu coração. Por que será que o diabo tanto odeia a gente a ponto de usar de todas as estratégias de nos desviar do caminho do Senhor e de levar cada um de nós à morte? Você nunca fez nada para o diabo, talvez você possa ter pensado assim. Por que ele usa de tantas estratégias, de tanta força na tentativa de nos destruir? Porque, meu irmão, ele não pode com Deus. Porque Deus ele é infinitamente maior que o diabo. Às vezes a gente acha que a nossa vida, a vida espiritual é como se fosse um campo de futebol, um jogo de futebol, onde o Senhor Jesus, na prorrogação, no último minuto da prorrogação, consegue fazer um gol e ser vencedor do diabo. Não é assim, meu irmão. O diabo, ele não é nada comparado àquilo que Deus representa na nossa vida, àquilo que Deus é. Deus é tudo e Ele é infinitamente maior. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que está com a gente. Ele não pode, o diabo não pode contra as nossas vidas. Que em nome de Jesus você possa entender isso. Você não precisa ficar com medo. Na verdade, o que você precisa é permanecer no Senhor. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou, o que significa isso? Que Ele é um caminho, que a gente tem que andar por esse caminho, e vivendo uma vida de verdade. Então a gente precisa andar no caminho e viver a verdade, para que nós possamos chegar no final desse caminho e ter a vida que nós precisamos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor está com você, e apesar do diabo tentar de todas as maneiras destruir você, porque ele odeia você, mas você não fez nada por ele, o que leva o diabo de todas as maneiras te atingir é porque ele não pode contra Deus, mas ele pode contra o homem. Pensa nisso, irmão. Ele não pode contra Deus. Deus é infinitamente maior do que ele, mas ele pode atacar aquilo que Deus mais ama, que é a minha vida e a sua vida. Por isso que o diabo ele investe tanto na tentativa de me destruir e destruir você, porque nós somos aquilo que diz a palavra, nós somos a coroa de Deus, nós somos a coroa da perfeição. A gente é aquilo que Deus mais amou. Deus amou a gente de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, para que morresse na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então Ele amou a gente, e o diabo sabe disso, que quando ele ataca você, ele está atacando o próprio Deus. Agora você precisa tomar uma decisão de levar uma vida em santidade. Porque quando você vive uma vida em santidade, olha o que esse versículo diz. Olha só, guarda no seu coração isso aqui. Esse texto é o primeiro que nós lemos, que o diabo faz, ele é nosso acusador, que tenta nos acusar, nos derrubar de dia e de noite. Ele tenta, através da acusação, ele tenta de todas as formas nos derrubar. Mas olha como o texto continua, e olha só o que o texto diz para nós nessa aula de hoje. Olha só, e ele diz: e eles o venceram. Então ele tentou destruir, ele tentou acusar, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Olha só, pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho, ou seja, porque eu vivo uma vida em Cristo Jesus. É o testemunho, é a prática da vida em Cristo. E não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais. Então olha só, palavra de vitória na sua vida, que em nome do Senhor Jesus, que você possa tomar posse disso nesse dia. Queria encerrar aqui a nossa aula de hoje, e que em nome de Jesus você possa guardar tudo isso que nós já aprendemos até aqui. Então aprendemos a importância de nós reconhecermos que somos pecadores. Não tem como a gente ter arrependimento se a gente não reconhecer os nossos pecados, que a gente não temos condição por nossa própria força de
zerar nossa dívida com o inferno. Por não conseguirmos, Deus amou a gente de tal maneira que mandou seu Filho para que pudesse pagar essa conta do pecado que nós tínhamos. E através de Jesus Cristo na nossa vida e na permanência nele, nós temos a certeza da salvação. E que Jesus espera de nós, Ele espera que nós vivamos uma vida em santidade. E o que o diabo quer fazer todos os dias e não vai deixar de fazer nunca, é tentar nos destruir, porque ele tem um inimigo que é Deus é imensamente maior que ele. Como ele não pode contra Deus, ele pode contra a criatura de Deus. Então ele tenta de todas as maneiras nos desviarmos do caminho da verdade. Mas assim como eu entendi nessa lição, falou meu coração, e que possa ter falado no seu coração também, que nós possamos permanecer firme nele. Amém? Nós vamos receber muito de Deus nesse encontro com Deus, e eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai falar, dúvidas vão ser esclarecidas, e a gente vai poder sair de lá com um testemunho vivo, vivendo a verdade, tendo poder dentro de nós para que nós possamos vencer, né? E a palavra de Deus em Apocalipse diz que Ele ia nos recompensar, mas ia recompensar só aqueles que vencer. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida. Queria orar com você para a gente terminar e amanhã a gente tem a nossa terceira aula. Pai, quero agradecer a Ti por tudo. Cuida de nós, cuida de cada irmão que está agora assistindo, ó Pai, essa aula, e que em nome de Jesus nós possamos entender aquilo que o Senhor espera de nós. Ó Pai, o Senhor espera de nós uma vida em santidade, que o Senhor espera que nós possamos viver uma vida que realmente reflete dentro de nós a decisão que nós tomamos um dia de aceitar Jesus Cristo como sendo nosso Senhor e Salvador. Nos sustenta, ó Pai, dá um tempo de bênção, e toda a armadilha do diabo contra as nossas vidas, toda acusação caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e até a nossa última e terceira aula do pré-encontro. Expectativa grande para aquilo que Deus vai fazer no encontro com Deus. Deus abençoe, fica na paz. Amém.